No meu primeiro mês monetizado, eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas como é que tu encontrou a musculação? Como que eu encontrei a musculação? Na verdade, a musculação sempre esteve presente na minha casa. Meu pai sempre praticou desde que eu me lembro de criança. Meu pai sempre praticou pesos livres em casa. Então ele tinha as barras de concreto dele, ele tinha um banco de supino dele, ele tinha uma roldana adaptada na parede. E ele sempre praticou musculação dele em casa, mas aquilo nunca me atraiu. Nunca. Eu olhava ele, eu ficava assustado, porque eu via que ele tinha muita força e levantava muitas vezes aquele peso. E eu tentava, às vezes, tirar do chão e nem sonhava em tirar, né? Era muita diferença de tamanho. E os anos foram passando e eu nunca tive interesse, porque meu pai também nunca me apresentou assim a musculação como uma modalidade esportiva. Ele sempre guardou aquilo para ele como um hobby dele. Mas com 16 anos, eu vendo essa necessidade de precisar ficar mais musculoso, comecei a pegar os halteres dele, sem ele saber, de tarde, quando ele estava trabalhando, eu estudava de manhã, e à tarde eu ia lá, brincava um pouquinho com os halteres, eu via ele fazendo os exercícios, imitava ele. Tu seguiu o que tu lembrava que ele tinha feito. Exato, eu imitava o que ele fazia, até um dia que ele chegou em casa, ele pegou mexendo nos pesos dele. Eu achei que ele ia ficar bravo, mas ele não ficou, porque meu pai era muito ciumento com as coisas dele. Aí ele perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, tô tentando fazer uns pesos aqui, vendo se eu tenho força ou não. Ele até me passou um outro exercício. E eu acabei continuando ali, né, fazendo flexão, fazendo um pouquinho de rosca direta, barra fixa. Depois de 3 meses, teve um grande amigo meu, que mora na rua de trás da minha casa, o Yuri, que me convidou para ir para a academia lá do meu bairro, eu sou de Santo André, bairro Camilópolis, uma academia chamada Muscle Power. E com 17 anos eu iniciei meus treinos ali naquela academia com 62 quilos de peso corporal. Cara, e quanto de altura? 1,84 m. Depende da hora assim que eu peso. Geralmente à noite tá esse peso, essa altura aí. Mas esse peso. E era muito, muito raquítico, né? Então eu só tinha um Black Power, os dentes separados e osso pra tudo que era lado. E aí partiu eu e esse meu amigo pra academia e começamos a treinar ali. Com 6 meses de treino, 6 meses de academia, eu já era... Já acontece. O dono dessa academia, ele gostava muito de fisiculturismo, então já tinha os quadros nas paredes de 3 atletas excepcionais, Dorian Yates, Flex Wheeler e Barry DeMay. Então eu olhei aqueles quadros assim, eu falei, cara, como pode? Será que esses caras são de verdade? E eu indaguei assim o instrutor, que era o dono da academia. Luizão, esses caras aqui são reais, eles são de verdade, Luiz? São, cara, são de verdade, eles existem. Mas dá pra ficar assim? Ele falou, cara, pra ficar assim você teria que dedicar a vida inteira a isso. E isso ninguém daqui do Brasil ainda teve condição. E aquilo ficou na minha cabeça, cara. Ficou na minha cabeça, eu falei, caramba, velho. E aí você tem aquela influência, né? Depois que você envelhece, você acaba descobrindo que os anos 90, as influências eram muito diferentes das influências de hoje. Por isso que as pessoas também têm um comportamento tão diferente. Na minha época, nos anos 90, o filme que me fez ver o fisiculturismo pela primeira vez, antes mesmo dessas fotos, foi Conan, o Bárbaro, ou mesmo o Incrível Hulk, quando era o Lou Ferrigno. Então, esses 2 personagens são os personagens que foram apresentados ao mundo pelo fisiculturismo. Eles foram os modelos utilizados do esporte para mostrar para as pessoas o poder de mudar o corpo que o nosso esporte proporcionava. Então, a partir daquilo que eu visualizei naquela época, eu comecei a criar esse desejo dentro de mim de querer
ter uma imagem de uma pessoa que remetia todo aquele poder. Aquilo era mágico, eles tinham músculos arredondados, enormes, aquilo mostrava força, aquilo mostrava poder. Tudo que eu queria, tudo que eu não era. Então aquilo me deixou louco. E a partir dali eu comecei a treinar desenfreadamente 2 vezes por dia, mesmo sabendo que era errado. Mas qual era a orientação que tu tinha? Era de algum professor de lá ou tu fazia por A conta orientação era para treinar 1 vez por dia, mas eu treinava 2. própria? Não, mas eu digo do treino em si, o que é que te ensinou? O Luiz, esse instrutor. Tá. Eu Lá da tinha uma academia instrução, ele me ensinou. Com 6 meses já comecei a campeonatos internos de supino. Uhum. Com 1 ano eu já era o cara mais forte da academia. E com 2 anos de treino eu já estava partindo para as competições de supino, de powerlifting. Foda. Primeira competição que eu fui foi em São Bernardo. Foi na quadra da Ford. E ali eu vi um cara, que ele estava competindo 2, me chamou muita atenção. Um era o Valdeci, que era um cara que ele era de Itu, supineiro, que naquela época ele tinha 90 quilos. Ele fazia supino com 240 quilos, cara. Sem nada, com camiseta normal. Aquilo me chamou muita atenção. E um fisiculturista que estava competindo no powerlifting, mas tinha ido para fazer uma demonstração de fisiculturismo. E aí eu olhei aquele físico e falei, cara, eu sou muito mais parecido com esse cara do que com os powerlifters. Eu adorava levantar peso. Até porque eu consegui desenvolver muita força. Então, com 19 anos, eu já era campeão brasileiro de supino e já tinha uma carga de 180 quilos de carga máxima nesse exercício. Então, eu olhei aquele cara e falei, eu quero ficar assim. E o Luizão, que também era o cara que ia comigo nas competições, o dono da academia, e mais um outro parceiraço nosso, Wellington, nós 13 íamos para os campeonatos e meti as caras igual louco, cara. Fizemos Porto Ferreira, fizemos mais uns 2, 3 shows, eventos aqui em São Paulo, mas todos de supino. Aí quando a gente foi para agachamento e terra, eu já estava querendo parar de competir nessa modalidade. Eu queria era fisiculturismo. Porque eu queria ter o físico bonito, cara. O powerlifting eu prezava muito mais pela estética. O powerlifting, ele preza pela força. Então, os caras do powerlifting, eles não são tão ligados à estética. Tem powerlifters que têm extrema estética, mas a maioria deles não tá nem aí, cara. O que importa é o quanto de peso que levanta. E eu não, eu era pegada estética, eu queria ter um físico bonito.